Oi, gente, vamos terminar hoje a nossa aula sobre Roma, falando aí da última parte da história romana, que é a parte de Império, tá bom? Pretendo falar tudo sobre Império nesse único vídeo, vou tentar correr, falar o mais rápido possível, mas é bastante coisa, por isso é importante que vocês prestem bastante atenção, tá ok? Então vamos lá. O Império Romano, que vai começar, como eu disse, a partir do Otávio, tá bem? O Otávio vai receber uma série de títulos do Senado, entre eles o título de Augusto, que significa divino, então você vai ter uma aura divina em torno dos imperadores romanos, começando pelo Otávio. Por isso que a gente costuma chamar ele mais comumente de Otávio Augusto, tá bem? Além do título de Augusto, o título de príncipe, que significa em latim o primeiro, tá? Ou seja, ele seria o primeiro entre os cidadãos de Roma. Ele está acima de todos, né? Inclusive acima do Senado. Ele é o líder. E o título de imperador, como a gente já viu, né? Ele é imperador, que significa o comandante supremo. Ele é o chefe militar. Ele tem o controle sobre todas as tropas romanas, tá bem? Essa primeira fase a gente vai chamar de Alto Império, pessoal, porque é o auge do Império Romano, tá? A gente costuma subdividir o Império Romano em Alto Império e Baixo Império. Alto Império é o momento de ascensão do Império Romano, Baixo Império é o momento aí já de declínio, de crise do Império Romano, tá ok? Bom, é importante que a gente fale, pessoal, que o Senado ele vai continuar existindo durante todo o Império Romano, tá? Porém, ele não é mais aquele órgão supremo como era na República, porque agora você tem acima dele o imperador, ok? O Império Romano vai ser o auge da civilização romana e vai ter o ápice da sua expansão territorial. Como eu falei para vocês, os romanos eles vão percebendo que quanto mais eles se expandem, mais poderosos eles ficam. E isso vai ser o motor da economia romana durante todo esse período, desde a República e agora também no Império. Ok? É um período de muita prosperidade, é um período também de muita estabilidade em Roma, porque os imperadores que vão governar Roma ao longo dessa fase, começando pelo próprio Otávio, vão ser muito habilidosos no sentido de controlar as massas, no sentido de pôr fim às insatisfações, de pôr fim às instabilidades internas, tá? E vão o tempo todo promovendo guerras com povos externos, até mesmo para que não haja espaço para que ocorra guerras internas, né? As guerras com os povos vizinhos dos romanos também era uma forma de pacificar internamente o território romano, tá? Essa reflexão ela é bastante interessante, tá bom? Esse mapa, pessoal, mostra para nós o quão longe chegou o domínio romano, né? Então vejam que ao longo da República você teve uma série de conquistas ali, né? Desse mapa aí em amarelo, mas a expansão romana ela continua também no Império, como vocês podem ver aí marcado em verde, tá bom? Então, olha só, a expansão romana chega até a Bretanha, que hoje corresponde à Inglaterra, né? Chega até mesmo aos extremos ali do Oriente Médio, na Mesopotâmia, né? Então, realmente é bastante admirável o tamanho do território do Império Romano, tá ok? Bom, esse Alto Império, pessoal, ele é marcado por dois fenômenos muito importantes. O primeiro que a gente vai falar é a chamada Pax Romana. Pax Romana, em latim, pessoal, significa paz romana. Como eu disse, o Império, principalmente essa fase aí de Alto Império, é marcado por uma grande estabilidade. Todos aqueles conflitos que haviam durante a República, revoltas de escravos, conflitos entre plebeus e patrícios, tudo isso diminui drasticamente ao longo do Alto Império. Isso
como eu disse, vai ser promovido graças à habilidade política dos imperadores, graças às guerras externas constantes que os romanos promoviam, graças a uma política de distribuição de terras para os plebeus, enfim, uma série de coisas que vão garantir uma estabilidade interna muito grande para Roma nesse período, tá? Além disso, vai chegar um ponto em que os romanos eles estão gozando de uma situação tão favorável, tão boa, que muitos deles vão começar a pensar sobre se realmente era necessário Roma entrar em tantas guerras, né? Então, as diminuições das guerras de expansão vão ser um fato durante essa chamada Pax Romana. A gente vai ver que isso vai ser um grande problema para a história de Roma, porque, como eu disse, Roma tinha como seu motor a guerra. Roma era uma sociedade extremamente militarizada. A fonte de renda, de riquezas de Roma vinham das suas conquistas militares. Então, a partir do momento em que Roma diminui as suas guerras, diminui as suas expansões, o motor da economia romana para. E aí começa uma grande crise no Império Romano. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso depois. A gente tem também, pessoal, a política do pão e circo. Então, você pode se questionar, né, como que os imperadores romanos conseguiam manter a população satisfeita? Como que os imperadores mantinham a população sob controle? É aí que entra a política do pão e circo. Porque significa, em outras palavras, o fornecimento de trigo, de alimento, né, pessoal? Lembrando que o pão é a base da alimentação na antiguidade. Então, fornecimento de trigo e de entretenimento aos plebeus. Com isso, os imperadores visavam manter o controle sobre essa população, manter essa população satisfeita, não dar motivos para esse povo causar revoltas, né? Isso, portanto, se dá com o alimento, mantendo esse povo de barriga cheia e mantendo esse povo entretido. Como é que era o entretenimento do povo romano, pessoal? A gente vai ver que isso se dava de várias maneiras, mas a melhor forma de entreter o povo romano era por meio da violência. Tá? O principal esporte, entre aspas, que os romanos apreciavam era as lutas de gladiadores, por exemplo. Né? Então, eram por meio desses entretenimentos que os imperadores promoviam a política do pão e circo. Tá? Isso se dava, como eu disse, pela construção de arenas, mas também pela construção de estradas, de aquedutos, uma série de obras de infraestrutura que buscavam melhorar a vida dessa população romana. Tá bem? Essa imagem, pessoal, ela mostra uma dessas formas de entretenimento que os romanos gostavam muito, que eram as corridas de cavalo, as corridas de quadrigas, né, que eram essas carroças puxadas por 4 cavalos. Essa era, sem dúvida, uma das formas de entretenimento mais apreciadas, mas nada se compara às famosas lutas de gladiadores. Lembrando, pessoal, que os gladiadores eles eram escravos, capturados, e que vão lutar nessas arenas para o entretenimento do povo romano, mas muitos desses gladiadores, mesmo sendo escravos, pessoal, acabavam ganhando prestígio social muito grande, ganhavam fama, né, por suas vitórias, por suas atuações heróicas nas batalhas das arenas, né? E essas batalhas de gladiadores, pessoal, elas podiam ser gladiadores contra gladiadores, poderia ser apenas um gladiador massacrando escravos inocentes, poderia ser gladiadores lutando contra feras selvagens. Em alguns lugares, para vocês terem uma ideia, os romanos desenvolveram a capacidade de inundar com água as arenas para poder fazer batalhas navais dentro das arenas. Olha só a que ponto chegaram os romanos em nome do entretenimento, né? A mais famosa de todas as arenas
é o famoso Coliseu, que fica em Roma, né? Mas a gente tem que ter em mente que os romanos construíram arenas por todo o seu território, por todo o seu império. E, como eu disse, o Coliseu era o mais famoso deles, um dos maiores, e que ficava na capital, né? Ficava em Roma, tá bem? O Coliseu, ele originalmente não tinha esse formato quebrado, né, pessoal? Porque ao longo do tempo ocorreram alguns terremotos ali na região, que fez com que partes da arena fossem destruídas, por isso que se encontra dessa maneira atualmente. Bem, tá tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso. O Império Romano vai de vento em popa, tudo crescendo, tudo prosperando, mas a gente vai começar a entrar aí no chamado Baixo Império, que é quando começa a ocorrer uma crise desse Império Romano, as coisas começam a dar errado e a gente vai ver agora por quê. Primeira coisa, a gente está entrando numa espécie de um ciclo. Tá? A crise do Império é alimentada a partir de um ciclo, e esse ciclo se inicia por meio da redução da expansão territorial. A gente acabou de falar que a Pax Romana promove uma grande estabilidade interna, mas também leva os romanos a diminuírem o seu ímpeto, a sua vontade de promover guerras contra outros povos. A expansão territorial romana, portanto, ela começa a ficar cada vez menor. Isso leva a uma consequência muito grave. Qual que é? A fonte de riquezas, a fonte de terras e de escravos de Roma vinha da expansão territorial. Portanto, se você reduz a expansão, você começa a ter uma escassez de terras e uma escassez de mão de obra escrava. Por sua vez, isso causa uma crise econômica, começa a faltar recursos, falta comida pelo Império Romano. Você também agora já não tem mais como pagar o soldo, o pagamento pelos soldados. Como é que você vai recrutar soldados romanos se você não tem como, se você está faltando recursos para você pagar esses soldados? Então o exército romano vai ficando cada vez mais fraco. E, claro, consequentemente, se o exército romano vai ficando mais frágil, você vai tendo ainda mais uma redução desse território romano. Então vejam que aí se forma um ciclo vicioso, do qual o Império Romano não consegue sair. É assim que se inicia a crise do Império Romano, assim que se inicia essa última fase, que é o chamado Baixo Império. Ok? Um outro fator, pessoal, muito importante é o cristianismo. Porque se vocês repararem, o cristianismo ele surge nessa época. Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, nasceu em território romano, diga-se de passagem, que é a região da Judéia, que naquela ocasião, no ano 0, né, no ano do nascimento de Cristo, se encontrava sob domínio romano. Ok? E o cristianismo, portanto, nasce dentro do território romano e vai se espalhar por todo o território romano. O problema é que o cristianismo ele vai contra muito dos princípios da cultura romana, do estilo de vida dos romanos. Para começar, pessoal, a gente já viu que o imperador romano ele tem esse caráter divino, né? Ele era divinizado, ele era semelhante a um deus para os romanos. E os cristãos, obviamente, vão criticar isso, porque para o cristianismo, Deus só tem um, que é, né, só tem aquele Deus da Bíblia que a gente conhece. Então você não pode conceder ao imperador esse caráter divino. Isso seria um grande sacrilégio do ponto de vista cristão. Além disso, a gente viu que os romanos eles eram, acima de qualquer coisa, pessoal, militaristas. Os romanos viviam para a guerra. Eles tinham uma sociedade militarizada. A própria lógica da hierarquia militar era algo muito presente na sociedade romana. E o cristianismo, para quem conhece um pouco mais, sabe do que eu estou falando, o cristianismo é extremamente pacífico. A lógica do cristianismo é paz e amor, praticamente. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, ame o próximo como a ti mesmo. Né? Isso tudo é uma doutrina extremamente pacifista por parte do cristianismo, certo? Isso, portanto, contraria
os princípios da cultura romana. E a lógica do romano também é uma lógica bastante materialista. O romano valorizava muito os prazeres da vida, a lógica de você ter posses, de você ter bens, ostentar luxo, riqueza. E o cristianismo também vai contra isso, né? O cristianismo prega a humildade, prega a simplicidade, a própria pobreza, a ideia de que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico passar pelas portas do céu, né? Então essa dualidade também gera um conflito muito grande entre os cristãos e os romanos. É por essa razão, pessoal, que o cristianismo ganha muitos adeptos entre as classes mais baixas em Roma. O cristianismo, de uma certa forma, ele prega exatamente aquilo que os mais pobres querem ouvir, né? Como eu disse, a lógica da humildade, da espiritualidade, do pacifismo, são discursos que agradam muito aos plebeus, aos mais pobres em Roma. E, portanto, o cristianismo começa a se espalhar com muita força dentro do território romano. Cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Por essa razão, vão ser vários os imperadores que promovem perseguições muito violentas contra os cristãos dentro do Império Romano. Uma cena muito famosa, muito típica, né, dessa época, era pegar esses cristãos e colocar eles para serem massacrados dentro das arenas de jogos que a gente acabou de ver, né? Seja para serem massacrados pelos próprios gladiadores ou até mesmo para serem devorados por feras selvagens, como retrata essa pintura. Ao fundo, inclusive, você tem mais um toquezinho ali de violência, que são pessoas crucificadas e sendo incendiadas na cruz, né? Mostra um pouco dessa violência e da forma como os romanos, durante muito tempo, perseguiram e massacraram os cristãos. Tá bom? Porém, pessoal, a partir do imperador Constantino, um momento já bem mais tardio da história de Roma, você tem o chamado Edito de Milão, em 313 d.C., que vai decretar o fim da perseguição aos cristãos. Então agora os cristãos já são bem aceitos dentro do Império Romano. Isso, óbvio, levou séculos para acontecer, como vocês podem observar. E também o Constantino vai estabelecer o chamado Concílio de Nicéia. O Constantino, inclusive, ele se converte ao cristianismo, então ele vai ser o primeiro imperador cristão em Roma, ok? E ele vai estabelecer as chamadas leis da igreja. Em outras palavras, o Constantino ele cria a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso se dá, como eu disse, a partir do Concílio de Nicéia. Isso é muito importante, pessoal, porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai se tornando, aos poucos, a instituição mais poderosa. Ela vai se tornando mais poderosa até mesmo do que o próprio Império Romano. Tanto é que o Império Romano acaba e a Igreja Católica continua, certo? Para a gente terminar esse raciocínio com relação ao cristianismo, a gente vai ter o outro imperador importante, que é o chamado Imperador Teodósio, que vai agora decretar o cristianismo como a religião oficial do Império. Ok? Esse aí é um grande passo em direção ao fortalecimento do poder da igreja. É algo que a gente vai comentar muito nas nossas próximas aulas sobre Idade Média, pessoal. Vejam que o poder da Igreja Católica que vai existir ao longo da Idade Média começa a se formar ainda na história romana, no Baixo Império Romano. O Teodósio, pessoal, ele também é responsável por promover a divisão do Império Romano. A gente viu que a crise do Império ela estava tão grave, a situação estava tão complicada, que para tentar resolver o problema, o Teodósio decide dividir o Império Romano em dois. Uma forma de tentar facilitar
a administração do território, uma forma de tentar diminuir os problemas que haviam, né? Só que isso não vai dar certo, a gente vai ver que não resolve 100% do problema. Agora, então, a gente não fala mais sobre um Império Romano, a gente fala sobre 2 Impérios Romanos. O Império Romano do Ocidente, que vai continuar tendo a sua capital na cidade de Roma, só que agora a gente também tem o Império Romano do Oriente, que vai ter a sua capital em Constantinopla, que vai ser uma cidade batizada em homenagem ao imperador Constantino. Só que o Império Romano do Oriente pode também ser chamado de Império Bizantino, ok? Quando a gente fala sobre o fim do Império Romano, a gente está falando, na verdade, sobre o fim do Império Romano do Ocidente. Porque, na verdade, o Império Bizantino, pessoal, vai continuar existindo durante toda a Idade Média. Porém, já não é mais esse Império Romano tal como a gente conhece, o Império Romano clássico, ok? A gente considera, portanto, aí o fim da história da civilização romana a partir da queda do Império Romano do Ocidente, tá bem? Vejam aí no mapa como ocorre essa divisão. Então, à esquerda você tem o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e à direita o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Ou você pode chamar aí também de Império Bizantino. O que decreta, de fato, a queda do Império Romano são as chamadas invasões bárbaras. Então, some todos aqueles fatores de crise que nós já mencionamos a essas invasões bárbaras. É aí que você tem, portanto, a queda definitiva do Império Romano do Ocidente. Tá bem? Essas invasões bárbaras, elas são o quê? Vão ser uma série de invasões de povos vizinhos ao Império Romano, que os próprios romanos vão chamar de bárbaros, tá? Porque eles consideravam que aqueles que não fossem romanos eram selvagens, né? O bárbaro tem essa conotação, né, de que é um ser selvagem, sem modos, sem civilidade, tá bom? Hoje, atualmente, a gente pode chamar também de invasões germânicas, povos germânicos, tá bem? Bárbaro não é um termo muito adequado, como eu disse, porque ele tem essa carga pejorativa. Mas era assim como que os romanos se referiam a esses povos, que são vários entre eles. Não está falando de apenas um povo. São vários povos que, inclusive, vão guerrear entre eles mesmos. Essa, inclusive, é uma das causas das invasões, porque uma série de guerras entre esses povos vai causar fluxos migratórios, pessoas que estão fugindo das guerras e que vão acabar entrando nos territórios romanos, buscando proteção. Além disso, pessoal, a proteção, a defesa das fronteiras do Império Romano está muito enfraquecida, como a gente viu. O exército romano já não é mais aquele que nós conhecíamos antes. O território também é muito extenso, você já não tem um exército numeroso o suficiente para poder vigiar todas as fronteiras. É por isso que vão ocorrendo ao longo dos anos cada vez mais invasões desses povos germânicos. Quais são as consequências das invasões bárbaras? Primeiro, você tem um processo de êxodo urbano. Os bárbaros, à medida em que invadem as cidades romanas, vai fazendo com que a população romana que viviam nessas cidades fujam. Muitas pessoas vão preferir, portanto, agora viver no campo, viver nas zonas rurais, onde elas poderiam estar um pouco mais protegidas das guerras, um pouco mais protegidas das invasões bárbaras. A civilização romana, principalmente ao longo do Império, é uma civilização bastante urbana, tá bem? Só que agora, com as invasões bárbaras, o que a gente está vendo é o contrário. Essa população ela está migrando em massa para o campo e abandonando as grandes cidades. Além disso, as invasões bárbaras elas vão deixar evidente a fragilidade dos imperadores, a fragilidade da política romana. O governo romano simplesmente já não dava mais conta de resolver os problemas, já não dava mais conta de repelir as invasões. Portanto, cria-se um cenário de grande anarquia por todo o território do Império Romano. Aos poucos, era mais seguro você
confiar na sua própria proteção ou na proteção dada pelos líderes locais, pelos grandes proprietários de terra, por exemplo, pelos generais locais, do que você ficar dependendo da proteção garantida pelo Estado. O Estado já praticamente não existe mais a essa altura. Então você tem aí uma grande fragmentação política. O Império Romano já não possui aquela unidade territorial que nós vimos anteriormente. E por fim, essas invasões elas vão agravar ainda mais a crise econômica do Império Romano. O preço dos produtos fica tão alto que agora já não vale mais a pena você usar moeda para o comércio. É mais fácil eu trocar um produto por outro, porque a moeda ela já não tem mais valor nenhum. É um processo que a gente chama de desmonetização. A moeda, o uso da moeda, as práticas comerciais, elas vão se tornando cada vez mais raras, dada a crise econômica que está acontecendo em Roma. Muitas pessoas preferem produzir, cultivar o seu próprio alimento do que ter que comprar o seu alimento. Porque, como eu disse, o comércio agora já não é mais vantajoso nesse cenário de crise. Tudo isso, pessoal, a gente vai ver depois melhor, são características do feudalismo, da Idade Média, tá? Que é um assunto que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Pessoal, no ano de 476, nós temos a invasão da cidade de Roma por um desses povos bárbaros que nós vamos chamar de Érulos, ok? Então, o saque de Roma pelos Érulos marca definitivamente a queda do Império Romano do Ocidente. A gente encerra, portanto, a história da civilização romana a partir deste episódio, tá ok? Esse mapa mostra como ocorre um pouco desses fluxos migratórios, de como ocorrem essas invasões bárbaras dentro do território romano. Observem, pessoal, que são vários povos, a gente não está falando de apenas um. Né? A gente tem os ângulos, os francos, os alamanos, os visigodos, os vândalos, os hunos, são todos exemplos de povos germânicos que vão contribuir aí para o fim do Império Romano. Como eu disse para vocês, pessoal, o Império Romano do Oriente ele ainda continua existindo, que a gente vai chamar de Império Bizantino, tá bem? Mas aí já não estamos mais falando do Império Romano clássico como nós conhecemos. Já entra aí numa outra fase da história que a gente vai olhar posteriormente. Final de Roma, pessoal, é o momento em que Roma cai. O cenário europeu, né, o mapa da Europa vai ficar mais ou menos com essa configuração. Os povos bárbaros que haviam destruído o Império Romano vão ocupar os espaços que antes pertenciam ao grande império. É aí que começa a chamada Idade Média, pessoal. Então é aqui que a gente encerra a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, é extenso, é um assunto complexo, tá bom? Mas é um assunto muito importante, tá? E aí nas nossas próximas aulas a gente vai entender melhor como ocorreu esse processo da entrada da Idade Média e o fim da Idade Antiga, marcado pela queda do Império Romano. Tá ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um abraço, estudem e até mais.